Então, um movimento igualzinho ao gaysista poderia ser construído em torno do swing. Por exemplo, então não tem nada a ver com o homossexualismo. Nada, nada, zero, zero, zero. Vocês são os trouxas, estão caindo numa armadilha. Então, eu estou escrevendo um negócio aqui que chama O Segredo da Ideologia Gaysista. Talvez dê até um livrinho. Né? Não sei se vou publicar no Diário do Comércio, não sei ainda o que eu vou fazer com esse texto. Estou escrevendo, por exemplo, para a minha orientação. Ora, expressões como direitos dos homossexuais, direitos da comunidade LGBT e similares, circulam pela mídia como se fossem nomes de obviedades consensuais, quando, na verdade, a mera tentativa de encontrar nelas algum conteúdo substantivo revela dificuldades e contradições tremendas. Conforme a interpretação que se lhes dê, tanto podem significar direitos genéricos do cidadão, aos quais pouco ou nada acrescentam, quanto as presunções demenciais de um grupo militante que se crê habilitado a limitar a liberdade de outros seres humanos para ampliar desmesuradamente as suas próprias. A estratégia política do grupo consiste em impor estas presunções sob a camuflagem inocente daqueles direitos. O consenso jurídico de todas as nações civilizadas já assegura a qualquer pessoa o direito de não sofrer constrangimento ou humilhação por entregar-se em privado a qualquer atividade sexual que não importe em dano físico ou moral para o seu parceiro. Isso inclui tudo o que heterossexuais, homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais, masturbadores solitários ou indivíduos com qualquer outra preferência sexual existente ou por existir possam fazer na cama, ou no sofá, ou deitados no tapete, ou de pé no banheiro, ou sei lá onde mais. Inclui até mesmo, dentro de certos limites, uma vasta gama de atividades consideradas mais extravagantes, como sadomasoquismo, fetichismo e sexo com animais. Isso quer dizer que o sujeito decide transar com uma galinha, né? Ele vai se apresenta com uma galinha no hotel, né? Pede um quarto, vai lá, né? Estupra a pobre da galinha, tá certo? Ninguém vai ter nada a ver com isso, ele não vai ser exposto a constrangimento, afinal de contas a galinha é dele, ele pagou o quarto, só se vier o pessoal dos direitos dos animais, mas não tem gente que alega que até as crianças têm direitos sexuais, por que não as galinhas? Dentro dos direitos animais, se um garoto de 12 anos tem o direito, né, de ser enrabado por um homem adulto, por que não o terá a galinha? Né? Então, até aí pode-se discutir. A lei, em todo caso, protege a privacidade por todos os meios possíveis e imagináveis. Então, o que mais podem os membros da comunidade LGBT desejar, além dessas garantias que compartilham com todos os demais seres humanos? 3 coisas. Primeira, o direito de exibir suas preferências sexuais em público sem serem incomodados por isso. Segundo, a equiparação jurídica dos casais homossexuais às famílias legalmente constituídas. Terceiro, o direito e os meios de punir com penalidades legais quem quer que diga uma palavra contra suas preferências e hábitos sexuais. Então, o que essas 3 reivindicações fundamentais do movimento gay têm a ver com o homossexualismo em si? Nada. Pode-se fazer as mesmas reivindicações iguaizinhas para quaisquer outras práticas sexuais. Né? Então, o que se trata é de combater isto e não o homossexualismo em si, gente. Vê se vocês entendem. Pô, um pouco a cabeça. Né? O pessoal do movimento gaysista não deve estar gostando de ouvir dizer isso. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer da briga uma briga dos homossexuais contra os ataques homofóbicos. Né? Falar, aqui não tem... Estou falando de homossexualismo, é um problema de legislação, um problema de política, completamente diferente. Daí ele vai dizer, opa, ele nos pegou, ele nos decifrou. Né? Então vamos lá. Quando qualquer dessas 3 exigências é contrariada, eles gritam que seus direitos foram violados, como se esses direitos já estivessem consagrados em leis, e como se fossem, aliás, princípios universalmente aceitos, que só um demente homofóbico ousaria contrariar. Não é preciso dizer que não acreditam em nada disso. Isso é fundamental. A raia miúda da militância pode acreditar. Os círculos de simpatizantes bobocas podem acreditar. Mas os líderes, os intelectuais do movimento, não acreditam em nada e sabem que estão mentindo. Sabem que o arrazoado ideológico inteiro no qual sustentam suas pretensões foi concebido por teóricos que negam a existência de qualquer verdade objetiva e reduzem todo confronto de ideias à imposição de narrativas. Sabem, portanto,
que não querem nos persuadir de verdade alguma, apenas nos impor a historinha que bem lhes convém. Entre si, nos círculos highbrow do movimento, confessam isso da maneira mais descarada. Quando falam ao público geral, dão à sua narrativa o tom de verdade objetiva, porque sabem que esse público, incapaz de alçar-se ao sétimo céu das teorias desconstrucionistas, ainda acredita, coitado, que pau e pedra é pedra. O truque mais sublime dessas teorias é que os ativistas políticos que elas inspiram não acreditam nelas tampouco, como prova o fato de que lutam para que suas narrativas deixem de ser meras narrativas em concorrências com outras e se tornem realidades objetivas, impondo-se a toda a sociedade com a obrigatoriedade maciça de leis, normas e instituições amparadas na força repressiva do terror jurídico policial. Ou seja, se não existe realidade e tudo é imposição de narrativas, se você quer só nos impor a sua narrativa, então aquilo que você nos imporá será apenas uma narrativa e não uma realidade social. Então por que vocês querem que haja leis de verdade, com policiais de verdade, prendendo pessoas de verdade? É porque, evidentemente, vocês estão naquela zona de lusco-fusco, onde vocês nem acreditam na sua teoria e nem não acreditam. Vocês ficam pulando de um galho para o outro, a ser conforme bem lhes convém. Mas deixemos isso de lado por enquanto. Examinemos as três exigências em si mesmas, não na sua mera formulação verbal, sufocantemente adjetiva e autolaudatória, mas na substância das mudanças sociais que exigem. A primeira, que é o direito de se exibir em público, vai muito além do direito de praticar a homossexualidade ou qualquer de suas variantes em privado. Exige o direito de ostentar em público, sem o risco de constrangimentos, mesmo verbais, algo que se convencionou chamar de identidade homossexual ou identidade gay. Desde logo, o que se presume nessa noção é que o homossexualismo, usarei aqui o termo elasticamente indefinido, guardando para mais tarde o exame das suas camadas de significado, não é um simples comportamento ou hábito a que o indivíduo possa se entregar livremente em determinados momentos, abandonando-o quando bem lhe pareça ou voltando a ele quando lhe der na telha. É uma modalidade permanente de ser, algo que se anexa a ele de uma vez para sempre, desde a infância, outra vez desde a gestação, e à qual ele deve obediência e fidelidade por toda a vida. A primeira implicação óbvia desse conceito, implicação não somente lógica, mas material e prática, observada a todo instante na conduta real da liderança gaysista, é que toda dúvida, hesitação ou defecção na prática do homossexualismo, uma vez declarado, é uma traição, uma abominação intolerável e até mesmo um crime. Há basicamente dois tipos de culpados desse delito. A moral gaysista não cessa de rebaixá-los, de condená-los, de insultá-los, de ameaçá-los de toda sorte de represálias. São os ex-homossexuais e os homossexuais enrostidas. Ambos os termos entre aspas. Os primeiros, ex-homossexuais, quando não são diretamente vítimas de ataques judiciais ou de condenação pública, como farsantes e mentirosos pagos por algum pastor homofóbico, são, na mais branda das hipóteses, tratados como coisas, objetos inermes, desprovidos de autoconsciência, desprovidos do direito de falar em seus próprios nomes, porque incapazes de conhecer seus desejos e sentimentos, só acessíveis, presume-se, ao tirocínio psicológico infalível da liderança gaysista, que sabe mais deles do que eles próprios. Então o sujeito diz, olha, eu era homossexual, deixei de ser. Logo aparece um gaysista dizendo, isso é falso, ou você está mentindo, ou isso é falsa consciência, porque no fundo você continua homossexual. Então, quer dizer, você sabe mais do sujeito do que ele próprio. Ele está dizendo, eu não tenho mais desejo homossexual, mas você sabe o que ele deseja. Ele não sabe. Então, quer dizer, o direito de falar em seu próprio nome é imediatamente negado. Continuemos. Vimos como a ideia abstrata do respeito humanitário à diversidade, entre aspas, de preferências sexuais, entre aspas, tal como interpretada e praticada pela liderança gaysista, gera como consequência incontornável a proibição de mudar de preferência. Uma vez declarado, o homossexualismo torna-se obrigatório e definitivo, sob pena de exclusão social e difamação pública, se não de processo por propaganda anti-gaysista e, portanto, crime de homofobia. O sujeito diz, eu era homossexual, deixei de ser, então está fazendo propaganda anti-gaysista e isso é crime de homofobia. Mas aí surge um segundo problema.
A via homossexual só se torna obrigatória depois de declarada. Mas quem a declara? O próprio interessado? Não necessariamente. O indivíduo que tente alguns encontros homossexuais e prefira mantê-los em segredo, seja por estar incerto quanto ao caminho a seguir, seja por inclinação natural à conduta discreta e esquiva, coisa, aliás, muito comum entre heterossexuais, cai automaticamente dentro da segunda categoria de pecadores abomináveis. Talvez mais ainda que o ex-homossexual, o homossexual enrustido é objeto de ódio e alvo de perseguição aberta da liderança gaysista. Não raro, esta apela ao expediente da chantagem psicológica, ameaçando revelar os hábitos eróticos secretos da vítima, caso esta não aceite confessá-los pessoalmente e assim, por medo do escândalo, passar da condição de marginal e réprobo a de membro respeitável da militância gaysista. A manobra é de inspiração claramente mafiosa. Intimidar para forçar a vítima a pedir proteção àquele mesmo que o amedronta. Não espanta que a criação desse método remonte ao sinistro personagem de Saul Alinsky, que confessa ter aprendido muito de tática revolucionária durante os seus anos de estagiário na quadrilha de Al Capone. Então, isso me lembra um filme que eu assisti, que era com Robert Stack, salvo engano, em que ele era, já como eu mencionei isso aqui, era um malandro americano no Japão, e ele estava sem dinheiro, de vez em quando ele entrava num bar, chamava o gerente, dava umas porradas no gerente, e dizia, me dá $20. Eu, cara, por que eu vou te dar $20? Para proteção. Proteção contra quê? Contra pessoas como eu. Então é exatamente o que eles fazem. Nós botamos medo em você, e daí você tem que pedir proteção para quê? Para nós. Você tem que se integrar no movimento gaysista para impedir que ele te desmoralize. A ironia cruel da situação não escapará aos observadores mais informados da história do movimento gaysista. Durante décadas, para a grande revolta dos moralistas e conservadores, a política homossexualista resguardou-se e prosperou sob a proteção do direito à privacidade. Em nome dele, acabaram sendo abolidas em vários estados americanos as leis que criminalizavam a sodomia. Então, várias leis aqui que a relação sodomítica era crime em si mesmo. Daí, o que o pessoal gay fez? Entrou com o direito à privacidade e derrubou aquelas leis. Falaram, ninguém tem o direito de me condenar por algo que dois adultos estão fazendo consensualmente dentro de um quarto fechado. Então, eles se resguardaram por trás do direito à privacidade e conseguiram vitória com base nisso. Tão logo, porém, a liderança gaysista sentiu-se forte para isso, passou a viver de negar abertamente esse direito de proibir o seu exercício. Então, quer dizer, se o sujeito por exemplo, decidi fazer uma experiência gay, vai lá, faz uma vez, duas vezes, não sabe se gostou, se não gostou, se é isso, ele mantém isso em segredo. Ou então, às vezes, é uma pessoa tímida por natureza. Tá certo? Mas ele não tem esse direito à privacidade. Uma vez que você teve uma relação homossexual, você é obrigado a vestir a camiseta, vestir a identidade gay de uma vez para sempre. E se desistir, você é um traidor e nós vamos acabar com sua vida. Estão entendendo como é que funciona a estratégia gaysista? E o que isso tem a ver com o conteúdo erótico da coisa? Nada. Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser os punheteiros, por exemplo. Uma vez que você tocou punheta, você é obrigado a contar para o mundo. Senão nós contamos. Não tem aquele negócio do garoto falar assim, eu também quero, senão eu conto para todo mundo. Mas é esta a estratégia. Isso é de uma crueldade psicológica, de uma desonestidade visceral, mas não tem nada a ver com o homossexualismo em si. Qualquer ato sexual pode ser objeto desse tipo de artimanhas. Então, conforme já expliquei em outros artigos, a inversão radical do discurso conforme as conveniências táticas do momento é um traço infalível da mentalidade revolucionária. Então, quando lhe interessa, viva o direito à privacidade. Agora não tem mais direito à privacidade. Privacidade é desculpa homofóbica. Então, são essas estratégias psicológicas que constituem o cerne do movimento gaysista. E a coisa não tem absolutamente nada a ver com o homossexualismo em si. Então, vocês avançando contra o homossexualismo, vocês não atingem o toureiro que está atrás do pano. Ele passa o pano e dá a risada da sua cara, porra. O maior prazer, desde que existe estratégia no mundo, o que o estrategista mais deseja é poder escolher o campo onde o adversário vai atacar e quais as armas que ele vai usar. O movimento gaysista está fazendo isso com vocês, evangélicos, católicos, etc, etc. Bom,
eu vou ter que terminar explicando na próxima aula, porque acho que o nosso tempo já se foi. Então, eu tinha lido esse trabalho até um certo ponto, né? Então, vou continuar aqui. A exibição pública de homossexualidade, que se reivindicava como uma liberdade e um direito, acaba sendo imposta como obrigação indeclinável, com todo o cortejo de penalidades sociais e judiciais pelos desobediências recalcitrantes, é a perseguição aos ex-gays e aos gays enrustidos. Quer dizer, não só você é obrigado, uma vez que você teve uma experiência gay, você é obrigado a continuar até o fim da sua vida, como você é obrigado a divulgar aquilo para todo mundo. E se não fizer isso, o movimento gay vai em cima de você. Como também é próprio das elites revolucionárias em geral, a liderança gaysista só é contra a exclusão e a discriminação quando não é ela quem seleciona os discriminados e maneja os mecanismos de exclusão. Mas esse direito, que se apresenta inicialmente sob a roupagem de um apelo humanitário destinado a tocar o coração da plateia, tem ainda outras implicações inescapáveis. Hegel ensinava que todo conceito abstrato, quando busca se encarnar na realidade do mundo histórico, se converte automaticamente no seu contrário. Muitos líderes do movimento gaysista, que têm boa formação marxista, sabem perfeitamente disso, mas também sabem que a plateia o ignora. Sabem que, aceitando ingenuamente o conceito pela sua mera formulação dominal, ela ficará perplexa e aturdida quando a liberdade se transmutar em tirania e, sem atinar com a inexorabilidade interna do processo, estará pronta para aceitar qualquer explicação, qualquer desconversa, que explique o ocorrido mediante algum desvio acidental, incapaz de macular a pureza originária das intenções. É assim em todos os movimentos revolucionários, o gaysismo não é exceção. Agora, eu tinha lido até esse pedacinho. Vejamos como funciona. Será que eu já tinha lido esse pedaço? Vejamos como funciona na dialética do mundo real o direito à ostentação pública da identidade homossexual, que é um dos itens fundamentais do programa gaysista. Desde logo, essa expressão deriva da doutrina dos gêneros, segundo a qual as identidades sociais do masculino e do feminino não correspondem necessariamente à distinção biológica dos dois sexos, mas são construções culturais. Dita assim, a coisa nada acrescenta ao senso comum. Qualquer pessoa, no pleno uso das suas faculdades mentais, é capaz de discernir condutas femininas em indivíduos do sexo masculino e vice-versa. Mas a isso a teoria acrescenta uma nuance peculiar. Gênero, social e sexo biológico não tem nada a ver um com o outro. Toda tentativa de associá-los é uma imposição cultural indevida, uma violência simbólica que atenta contra a liberdade individual. Se o sexo é uma fatalidade biológica, o gênero é de livre escolha. Cada um, independente do sexo em que nasceu, tem o direito de decidir se é homem, mulher, ambas as coisas ou alguma outra. Para todos os fins de direito, o gênero deve prevalecer, segundo essa doutrina, sobre o sexo. Se um sujeito decide que é mulher, tem o direito inalienável de ser aceito e tratado como tal, independente mesmo de submeter-se ou não à cirurgia de mudança de sexo. Se aquele que é legalmente mulher prefere conservar seus órgãos sexuais masculinos, ninguém tem por isso o direito de tratá-lo como homem, a não ser que ele o autorize. Veremos adiante outras consequências diretas e incontornáveis da aplicação dessa teoria. Por enquanto, o que interessa é salientar que a doutrina dos gêneros constitui a base teórica da noção de identidade homossexual. A crença corrente de que os homens são homens e mulheres são mulheres é apenas uma construção cultural. A identidade heterossexual. Em face dela, é legítimo erguer como alternativa outra construção cultural, a identidade gay ou identidade homossexual. Ninguém sabe se as inclinações homossexuais são uma herança genética, o resultado de influências culturais recebidas ou a simples manifestação de uma livre escolha. A liderança gay está consciente disso, mas já faz tempo que a Bíblia do movimento gaysista After the Ball, de Marshall Kirk e Hunter Madsen, 1989, determinou que esse detalhe não tem a menor importância. Para todos os efeitos, a propaganda gaysista deve proclamar que o homossexualismo é uma fatalidade genética imutável, quer o seja, quer não. A imposição da narrativa predomina sobre a realidade. Esse mandamento está na raiz do combate aos ex-gays e enrustidos, bem como no da transfiguração já mencionada do direito e obrigação eterna.
mas ela fundamenta, sobretudo, a noção mesma de identidade homossexual. Em que consiste, substantivamente, o direito de expressar em público essa identidade? Já que se trata declaradamente do confronto entre duas construções sociais ou identidades, não se pode compreender uma sem a outra. Como se expressam, como se manifestam em público, como se tornam socialmente visíveis essas duas identidades, homo e hétero. A identidade hétero, como coincide com a forma anatômica de seus portadores, expressa-se por signos convencionais e uniformes, vestuário, distribuição de tarefas, regras de etiqueta, etc. Todos esses signos põem de manifesto exclusivamente a diferenciação anatômica dos dois sexos. Não vinculam nenhuma referência direta ao desejo sexual. Ao contrário, em praticamente todas as culturas conhecidas, a expressão direta do desejo é socialmente reprovada, ou só é aceita quando é encoberta sob densas camadas de camuflagem convencional, ritual ou romântica. De modo geral, não só o desejo sexual, mas toda referência a funções fisiológicas é evitada ou contornada. Existe uma infinidade de trabalhos de antropologia sobre isso. De como encobrir as funções fisiológicas sob uma camada de símbolos, de rituais, de convenções, etc. É essencial para o desenvolvimento da civilização. Os homossexuais não diferem dos héteros por nenhum traço anatômico. Nada os diferencia, exceto o tipo especial de desejo erótico que os move. O homossexual pode, por isso, passar despercebido e continuar ostentando a identidade correspondente ao sexo em que nasceu, a qual será aceita sem alterações, mesmo por quem saiba das suas preferências eróticas privadas. O homossexual masculino continua homem, a lésbica continua mulher. Dito de outro modo, ocupam os lugares que a anatomia lhes destinou no quadro da identidade heterossexual. A partir do momento, porém, em que o homossexualismo já não se entende somente como uma conduta, mas passa a ser uma identidade, a carapaça da identidade hétero tem de ser rompida e a homossexualidade tem de se manifestar como diferença visível. Bem, não há como fazer isso senão expressando publicamente o desejo sexual. Entende a diferença? Ou seja, de imediato, os homossexuais passam a desfrutar de um direito assegurado pelo Estado que nenhum heterossexual jamais teve, que é o direito de ficar expressando, direto ou indiretamente, o seu desejo sexual em público o tempo todo. Mais ainda, não há nenhum modo de restringir esse direito a certos lugares e ambientes em especial, porque a identidade gay é permanente e ninguém poderá ser obrigado a despir-se dela em igrejas, associações religiosas, lojas maçônicas, escolas, quartéis, repartições públicas, empresas ou em parte alguma. Ou seja, o direito de expressar publicamente a identidade homossexual é o direito de expressar desejo sexual em qualquer lugar, a qualquer momento, seja igreja, sinagoga, quartel, loja maçônica, o diabo. É um direito que nunca ninguém teve. Esteja onde estiver, o homossexual estará autorizado a expressar sua identidade, mostrando-se sexualmente excitado, atual ou virtualmente, perante quem quer que lhe pareça atraente. Não há outra maneira de mostrar que é homossexual. Como é que você vai saber se o sujeito é homossexual? Está escondido. Ele diz, mas eu não quero ficar enrustido, quero exibir, quero mostrar a minha identidade. E a única, como não tem identidade anatômica diferente, só tem um jeito de mostrar, mostrando a diferença de desejo. Por mais discreto que tente ser, a erotização da sua conduta será um traço permanente da sua presença, porque é ela e nada mais que o distingue como homossexual e é ela que expressa visivelmente a sua identidade gay. Vocês entenderam as consequências disto? Uma das duas, uma. Ou tem uma classe especial, ou seja, só estes são autorizados a expressar desejo em público e os outros não, tem que continuar discreto. Ou então, vai ter que democratizar a expressão do desejo. Então isso significa que todas as regras de pudor que vigoram em igrejas, hospitais, escolas, serão todas derrubadas. Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Pois é, mas os estrategistas gays tinham pensado já 40 anos atrás. E é isso que querem. E porque isso dará a esta comunidade um poder extraordinário. E eles se tornam os controladores da moral da sociedade inteira, automaticamente. Nessas condições, será impossível fugir ao seguinte dilema.
O direito à exibição pública do desejo será reservado exclusivamente aos homossexuais ou será estendido a toda a sociedade? Sim, porque nas condições usuais da convivência humana, pessoas heterossexuais não têm atualmente direito nenhum a esse tipo de exibição, exceto em ambientes especificamente designados para isso, como bares, boates, festas, bailes de carnaval, etc. O heterossexual que não seja capaz de resfriar a expressão visível do desejo no trabalho, ou numa igreja, ou numa casa de família, será no mínimo exposto à reprovação social ostensiva. Mas poderá até mesmo sofrer demissão do emprego ou penalidades legais. Mas o homossexual não, porque é o direito de expressar a sua identidade gay. Vocês perceberam que de repente um grupinho desse tamanho se torna o dominador absoluto de toda a moral, o controlador de toda a moral social? O direito à conduta pública erotizada será monopólio dos homossexuais, condenando o restante da população a vê-los fazer o que ela não pode fazer, ou ao contrário, será estendida a toda a sociedade humana, independentemente de sexo, identidade de gênero, profissão, idade, posição social, responsabilidades empregatícias, locais de residência e atividade, etc, etc. As duas alternativas são ruins para a sociedade e boas para o grupo militante. No primeiro caso, a convivência de gays e héteros vai inevitavelmente degenerar em conflito constante, acirrando as contradições, como o dizem e o desejam ardentemente os estrategistas revolucionários, além de fornecer aos gaysistas novos e agora mais verossímeis pretextos para queixar-se de perseguição homofóbica. Isso vai necessariamente criar a rejeição e espalhar a homofobia. E daí, o que eles vão fazer? Vão pedir novas leis, nova proteção, mais poder policial e assim por diante. Tudo isso, gente, está calculado há 50 anos. E vocês caem na esparrela de ficar discutindo o homossexualismo, caem que nem os patinhos, é que nem o touro, que você chacoalha um pano vermelho e sai atrás do pano. Porra, pensa um pouco. Novos pretendentes para queixar pessoas que são homofóbicas e clamar pela prisão dos infratores. Imagina o poder que isso vai dar a essa gente. No segundo caso, a erotização geral da conduta pública diluirá rapidamente todo o senso de pudor, de autocontenção, corroendo todas as hierarquias e cadeias de comando em que se assenta a ordem social, a economia e a justiça. A carnavalização da existência cotidiana estará a um passo do estado de revolução permanente. Em ambos os casos, o poder de controle do grupo gaysista sobre a sociedade humana aumenta formidavelmente, na medida em que debilita todas as autoridades concorrentes, seja das famílias, seja dos empresários, seja dos líderes religiosos e assim por diante. Ou seja, o grupo gaysista, e naturalmente os seus aliados, se torna realmente a força dominante, apta a controlar a conduta de todo mundo. Um caso que nesse contexto merece especial atenção é o dos chamados transgêneros. À primeira vista, podem parecer uma exceção ao que ele estava dizendo. Afinal, um travesti ou transexual não mostra sua identidade de gênero pela simples presença física e modo de vestir, sem necessidade de ostentar desejo? Nada disso. Quando uma mulher se veste de mulher, ela está apenas se recobrindo das aparências que correspondem à sua forma anatômica inata. Qualquer sinal a mais que enfatize os seus desejos sensuais será considerado inadequado ou ofensivo no local de trabalho ou no ambiente familiar, quanto mais numa igreja ou numa solenidade oficial. O transgênero, quando se veste de mulher, não está revelando, mas bem ao contrário, encobrindo a sua forma anatômica sob uma camuflagem que não indica outra coisa senão o tipo de desejo, ou se quiserem, de fantasia sexual que o inspira. Ou seja, esse estará exibindo desejo sexual 24 horas por dia. O sujeito aparece vestido de mulher, o que ele está dizendo? Eu sou uma mulher por natureza, anatomicamente? Não. Ele está dizendo, eu me sinto mulher, eu gosto de ser mulher. E eu tenho atração pelo outro sexo, como uma mulher. Então, exatamente, é uma manifestação do desejo. Esse desejo não tem de ser necessariamente homossexual. Isso é importantíssimo. Pode ser bissexual e até estritamente hétero. Há travestis que atingem o cume da excitação sexual quando se sentem mulheres envolvidas numa relação lésbica. Então, significa que este tipo de desejo, qualquer desejo que ele sinta, ele está autorizado, vamos dizer, a manifestá-lo permanentemente. E vocês vão ter que engolir, meu Deus do céu. Então, outra coisa.
Você, quando vê o sujeito vestido de mulher, você não sabe, primeiro, se ele realmente se sente mulher, se ele, ao contrário, tem excitação sexual em vestir-se de mulher, sentindo que é homem, você não sabe. Agora, se você diz que o camarada é homem, o primeiro pode se sentir ofendido e o segundo não. Como é que você vai saber? Ou seja, você está inteiramente à mercê do que aquele sujeito queira. Ele pode sentir-se ofendido ou não, e a coisa será crime ou não, conforme o que dê na cabeça dele. Você imagina o poder que isso concentra na mão desse grupo militante, gente. Outros sentem-se especialmente excitados entre o contraste da sua forma externa feminina e o sentimento de ter por baixo dela um vigoroso membro viril. Tem muitos que gostam disso. Então, quer dizer, as consequências políticas, jurídicas, sociais, etc., desse negócio são monstruosas. O homossexualismo, dentro disso, é dos males o menor, minha gente. Quer dizer, se você não entende que o movimento gaysista é um componente do movimento revolucionário, e, portanto, ele tem uma abrangência estratégica, ele não se destina somente às suas finalidades nominais. Se você não entende isso, você cai que nem um patinho, você cai na armadilha do pano vermelho, porra, que é o que está acontecendo com católicos, protestantes, etc, etc, etc. Tudo isso é um esquema de poder muitíssimo bem concebido e muitíssimo bem articulado e que vem em associação com outros movimentos revolucionários, porque isso não vem sozinho. Por exemplo, se você sabe que o sujeito é de esquerda, você sabe que ele apoia o movimento gay. Não é isso? E no ponto onde haja absoluta incompatibilidade, como, por exemplo, gaysistas radicais islâmicos, o que eles fazem? Eles não falam disso. Você não vê entre choque. Você não vê a discussão disso aí. Porque não convém, vai romper a unidade da esquerda. Então, até nesse ponto, a estratégia gaysista está muito bem inserida dentro da estratégia esquerdista total. Agora, se você não quer entender a estratégia gaysista, você quer simplesmente protestar a ismo contra coisas que o desagradam, então vocês são crianças, meu Deus do céu. E lugar de criança certamente não é na política, né?